Saudações, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e também a mais uma lição da Escola Sabatina. Aqui não só você terá informações, mas sim terá lições de transformação. Para os irmãos que são novos no canal, pedimos para que possam se inscrever, ativar as notificações e também deixar aí o seu gostei. Então, para você que não me conhece, meu nome é Albino Alberto João. E aí? Meu nome chamo-me Carrega Atelado Chipos Azir e é um prazer enorme estar consigo, estudando a lição da Escola Sabatina. Muito bem, aí está. É um prazer estar consigo. Você que está aí, né, assistindo, vendo os nossos vídeos. E também comente esta lição, porque ela assim servirá também de mais impulso para nós aqui e para outras pessoas que querem escutar a mensagem de Deus. Então, nós saímos da lição número 8 e agora entramos na lição número 9, onde tem como tema reconciliação e esperança. Reconciliação e esperança. Na lição passada, nós aprendemos da supremacia de Cristo, onde nós aprendemos que Cristo ele tem a supremacia em todas as coisas, quer seja nos céus, na terra ou debaixo da terra. Então, na lição número 9, nós agora vamos aprender sobre a reconciliação e também, ao mesmo tempo, a esperança que temos para com Deus como seres humanos. E vamos então agora para o nosso verso áureo, que nós encontramos em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versos 21. Vou pedir que meu irmão aqui carrega, possa tomar a leitura. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. O que diz, irmão carrega, esse texto maravilhoso escrito assim por nosso irmão apóstolo Paulo. Ok? 5 verso 21 Sim, diz assim: Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito a justiça de Deus. muito bem. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Quem é este aquele que não conheceu o pecado? Quando nós lermos Hebreus capítulo 4, versículo 15 a 16, vai nos falar que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, se nós formos a perguntar quem é este aquele que está a se referir aqui, nós teremos a conclusão de que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então é dito que Jesus que não tinha pecado, Deus o fez pecado. Irmão Carega, é uma jogada de palavras, né, que nós encontramos aí, que nós devemos prestar muita atenção ao lermos um texto. Né? Ok? O apóstolo Paulo está a dizer que Deus fez de Jesus Cristo como fosse um pecador, segundo o texto, né, quando diz que Deus o fez pecado. Não que Jesus era pecador, mas ele foi feito pecador. Há muita diferença aqui. Porque ele carregando os pecados de toda a humanidade, automaticamente ele estava sendo considerado como quem? Pecador. Como pecador. Parece uma coisa estranha, mas é o que o texto bíblico está a afirmar. E ainda mais termina agora. Qual era o objetivo? Por que Deus então fez isso para com Jesus? Para que nele, em Jesus, fôssemos justiça de Deus. Ou seja, através do amor de Cristo, então nós seremos chamados justos. Não por nossa justiça, mas pela justiça de quem? De Deus. De Deus, né? De Cristo, nesse caso. Então, nós vamos avançar agora para entendermos ainda mais esta questão da reconciliação e esperança dentro daquilo que chamado assim plano da salvação, né? Onde vamos aprender que Deus ele fez plano de salvação já desde muito. E praticamente agora entramos na lição do domingo, onde tem como tema reconciliados de obras más. Reconciliados de obras más. Quando nós lemos, peço abrir, irmão Carega, Sim, o já. livro de Gênesis, não Ok. o outro texto, né? Estava para ler aqui Colossenses, mas o texto de Gênesis, capítulo 6, versículo 5. O que diz? Verso 5: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicará sobre a face da terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má e continuamente. Muito bem, vejam só. Após o pecado entrar na humanidade, segundo a palavra de Deus em Gênesis 6, versículo 5, fala que a imaginação do homem começou a ser má continuamente. Né? Então significa que a raça humana entrou numa decadência moral muito grande. Então, havendo o homem praticamente entrado nessa decadência moral ou praticando obras más, sem mesmo sentir que está a praticar o mal, né, diante dos seus olhos, aqui então, onde nós agora vamos para o texto de Colossenses, capítulo 1, versos 21 e 22. O que diz? Ok? Verso 20 e 22 diz assim: 21, né? Sim. A vós também, que no outro tempo ereis estranhos, inimigo no entendimento pelas vossas obras má. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Muito bem, ok. Nós fomos reconciliados pela cruz de Cristo. Nós que antes andávamos em caminhos errados,
fazíamos as obras da carne, como também diz Gálatas capítulo 5, versículo 19, que as obras da carne são a prostituição, a impureza, né, o crime. Irmão Carreira, você lembra, não é, alguns frutos da carne? A prostituição, né, mais o quê? Bebedice, feitiçaria, né? idolatria, tem lá Exatamente. também, sim. Ok? Então, esses são os frutos da carne, as obras também da carne. Então, Cristo agora vindo a este mundo, praticamente então ele vem nos reconciliar. Ele vem nos reconciliar de obras más. Ou seja, ele vem nos trazer a entender, vem nos fazer entender que, olha, o que vocês estão a fazer é pecado. Então saiam do pecado e venham para a justiça. Venham praticar os frutos do Espírito Santo de Deus. Então, é o que nós vimos aqui nesse texto aqui. Então, para dizer que o nosso Deus não é um Deus estático, é um Deus que movimenta, é um Deus que anda à procura do homem. E a pergunta que ele dirigiu para Adão e Eva, aliás, sim, para Adão e Eva, né? Onde está, em Gênesis 3,15, 3,9, bem dizendo. Então, é uma preocupação que Deus tem para com a humanidade. E praticamente é assim, né? Um convite ao longo do tempo. Quando Jesus veio aqui a essa terra, em Mateus 11, 28, ele disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados. Né? Então, por que ele diz vinde a mim? É porque o ser humano, um certo dia, ele se afastou, ele fugiu. Mas ele sempre vem falando, venha e não fuja de mim. Então, nós somos reconciliados pela cruz de Cristo e assim logo abandonamos as obras más. E a nossa lição fala que o Evangelho tem três partes principais. Que, primeiro, uma vez sabendo que nós somos incapazes de nos salvarmos a nós mesmos, então Jesus praticamente ele morreu por nossos pecados. Ele serviu como um substituto. E outra coisa também, ao aceitarmos a morte de Cristo como nossa, por meio da fé, então do arrependimento e do batismo, somos justificados e libertos da condenação do pecado. Então, quando aceito a Cristo, eu sou justificado pela fé. Eu sou feito justo pela fé em Cristo Jesus, pela confiança nos méritos de Cristo. Então, a vida que temos agora é resultado da nossa união com Cristo. Ou seja, então nós passamos agora a viver para o Senhor Jesus Cristo. Agora, vamos avançar para a segunda-feira. Se permanecer na fé. Se permanecer na fé. Mas antes, irmão Carrega, talvez tenha alguma coisa a comentar nesta parte do domingo. Sim, dizer que a reconciliação que Deus fez para conosco, Jesus veio trazer, ou veio fazer as pazes, né? Veio fazer as pazes, quebrar as barreiras que o homem tinha para com Deus. É assim, diz a Bíblia que a mão do Senhor, ou o desejo de Deus, é salvar o ser humano. Ele é salvar o ser humano. Mas os nossos pecados, o pecado do ser humano, faz com que afaste-se da presença de Deus. Não Deus que afastou-se do homem, mas o homem que se afastou de Deus. E sendo assim, com a entrada do pecado, o homem passou a ter medo de Deus, a não reconhecer o Criador, passou a ter dificuldades em comunicar com Deus. Sendo assim, Deus precisava fazer as pazes, precisava quebrar as barreiras, precisava trazer o homem perto de si. Então, por isso nós vimos aqui a reconciliação é fundamental para o relacionamento. Né? Eu posso ir até na aplicação, que reconciliação é um dos meios que faz com que a união cresça, o relacionamento possa ir avante. Né? Então, Deus nos ensina aqui que a reconciliação é um dos meios mais importantes, seja numa amizade, seja na igreja, com os membros, seja entre parentes. Né? Nunca pode haver inimizade. Contrário disso, temos que fazer com que haja conselhos ou reconciliação a fim de voltarmos ao primeiro amor. Isso Deus nos chama para podermos fazer as pazes, tanto com o nosso próximo, assim também como com o nosso Deus. Veja só, tem aí o verso, ou seja, o texto que o irmão Albino leu, dizendo que Deus ele preocupou-se em chamar o homem e disse assim, onde você está? E a mesma pergunta hoje, ela surge, ela ecoa na palavra de Deus, para aquele que talvez conhece Deus ou já conhecia, mas deixou seguir os passos de Deus. Mas ainda a pergunta ainda continua, onde você está? Onde você está, Maria, Antônio, João e fulano? Você mesmo que se afastou de Deus, onde você está? Você que já não quer mais saber de Deus ou talvez está triste, onde você está? Então, essa pergunta também nos ensina em que, ou seja, onde nós estamos na nossa vida, na nossa história e quanto ao nosso relacionamento com o nosso Deus. Ok, muito obrigado, irmão Carrega, pelo comentário. Então, avançamos agora para a segunda-feira, onde tem como tema se permanecer na fé. Colossenses capítulo 1, versículo 23. Irmão Carrega, peço para tomar a leitura desse texto. Colossenses capítulo 1, versos 23. Ok, Colossenses capítulo 3, né? 1, versos 23. O que diz? 23. Diz assim, se todavia permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes
da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual é pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Ok, vamos pegar duas palavras-chave que o apóstolo Paulo mencionou aí. Fundados e permanecer. Ou firme, né? Fundados e firme. Então, o que esse verso quer nos ensinar? O apóstolo Paulo praticamente está a fazer aqui uma exortação para os irmãos de Colossenses, ou de Colossos, que vocês, assim como receberam o Evangelho, agora vocês precisam permanecer firme. E uma pergunta no fim da nossa lição da segunda-feira é a seguinte: qual é a importância de perseverar no exercício da fé? Porque é essencial tomar sempre uma decisão consciente de continuar vivendo a fé. O que acontecerá se você não fizer isso? Então, são perguntas muito importantes. Após nós aceitarmos o sacrifício de Cristo, a justificação pela fé, então nós somos exortados a sermos firmes. Agora, a importância de permanecer firme é a seguinte: Jesus, em Mateus 24, versículo 13, ele disse assim: mas aquele que perseverar até ao fim será o quê? Será salvo. Será salvo. Então a importância é esta. Se nós permanecermos firmes, fortes, né, na fé, então nós vamos ser salvos. Mas também ao contrário é verdade. Se não permanecermos firmes na palavra de Deus, na verdade de Deus, então nós não seremos salvos. A verdade é esta. E aqui então, porque diz aqui, aliás, o que acontecerá se você não fizer isso? Bom, já respondi essa pergunta já, né? Você não será salvo. Você não terá a coroa, porque Jesus também disse em Apocalipse, nas 7 igrejas, né, que você que já está acompanhando aqui o nosso canal há bom tempo, sabe que nós já estamos com uma série de Apocalipse. Nas 7 igrejas, em cada 7 igrejas, Jesus ultimava dizendo assim: aquele que vencer, ao vencedor, será dada a coroa, será dado sentar-se ao meu lado. Então, ao vencedor, não é aquele que não vence, tem que vencer. E esse vencer significa permanecer na fé. Sim, e outra coisa, a lição também vem nos ensinar, ou seja, rebater, tirar aquela lição popular que o mundo diz, uma vez salvo, Salvo para sempre. para sempre. Não é assim como funciona. A salvação, ela é um processo. Exatamente. Né? Nós passamos por 3 fases, não é isso? Temos justificação pela fé, e temos a santificação, e temos a glorificação, que é o momento que veremos Cristo na sua vinda com poder e grande glória. Então, nesse caso, no âmbito de santificação, ela deve ser um processo. Enquanto você está vivo, enquanto você permanecer firme, então você passará ou chegará a este momento de glorificação. Então, é isso mesmo, meu irmão. Permanecer, ou seja, permanecer firme é ter uma fé inabalável, que venha o que vier, nunca desistir do barco. Exatamente. Ok, muito obrigado, irmão Carega. Então, praticamente é isso, né? Então, nós temos que permanecer firme, porque os homens de Deus no passado também, eles tinham que permanecer firme para poder ganhar a Cristo e ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. Então, vou aqui passar o irmão Carega para agora explorar a lição da terça-feira e também a lição da quarta-feira. Eu acho que vai parar aí, né? Ou vai ter? Ok. Eu vou na lição de terça-feira E quarta-feira. quarta-feira. Muito bem. Então, Sendo pedimos assim, esse comentário. sendo assim, nós vimos assim o plano, né, o plano eterno de Deus. Nós somos convidados a ler o livro de Colossenses, capítulo 1, verso 24 a 25. Colossenses 1, versos de quanto? 24 a 25. Regozijo-me agora no que padeço por vós e cumpro na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Ok. Vejam só que o plano de Deus resumindo, o plano de Deus eterno é de salvar o ser humano. Mas vemos assim o processo pelo qual o Paulo ele passa. Veja só que a carta de Colossenses ela foi escrita enquanto Paulo estava preso. Ou seja, estava na prisão, nesse caso, domiciliano né? em Roma. Exatamente. E diz também que ele passou por muitos sofrimentos, mas ele chega à fase de pregar o Evangelho. Ou seja, mesmo que ele seja preso, o Evangelho de Cristo não estava preso. Em outras palavras, eu quero dizer o seguinte, que o apóstolo Paulo, a sua vida, ele dedicava tempo para poder atender às coisas de Deus. Mas as circunstâncias que vinham para ele não poderia lhe tirar do proveito da palavra de Deus. Veja só, enquanto livre, ou seja, enquanto livre fora da prisão, ele vai pregar o Evangelho. Enquanto preso, então será um tempo de dedicar, de confortar os irmãos, comunicar com a igreja por meio de quê? De suas cartas. Então, diz assim que Paulo utilizou a palavra, ou seja, Paulo utilizou esse tema seja profundo no estudo da manhã,
é importante observar que Paulo reconhecia seu ministério como uma pequena parte de um plano divino muito maior e de longo alcance, que ele começou a ser a ser implementado antes da fundação do mundo. Então, Paulo conhecia o plano secreto, né? O plano secreto, o plano eterno de Deus, que era de salvar o ser humano, de salvar pessoas que já estavam perdidas, que já estavam destituídas da glória de Deus. Em outras palavras, você e eu somos chamados para fazer parte nesse plano de Deus. O plano é de Deus, mas quando você aceita o nosso Deus, você é chamado para também participar nesse plano. Qual é o plano? O plano é de evangelizar, trabalhar no Evangelho de Cristo. Olhar a responsabilidade que nós temos do Evangelho é muito grande. Tanto que existem pessoas agora que olham o Evangelho como se fosse para um grupo da igreja. Olham o Evangelho como se fosse uma motivação de uma pequena classe. Tanto que até mulheres também dizem que quem pode pregar, quem pode evangelizar agora é homem, é jovens. Mas aqui o plano de Deus é chamado homens, tanto mulheres, para se empenhar no trabalho, para poder fazer parte. É assim nós iremos cumprir a responsabilidade que nós temos para com Deus. Amém. E dizer também que o ministério de Deus é revelado. Existem segredos que anteriormente dificilmente o povo ou nós podíamos entender. Mas agora ele, por meio dos seus servos, ele revela o segredo que Deus tinha. Vamos ver o Colossenses capítulo 1, verso 26 a 27. Muito bem. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Ok. Veja só que o mistério revelado ou oculto é o evangelho que Deus tinha para o seu povo, que anteriormente dificilmente poderia ser compreendida, mas agora por meio de Cristo ela é revelado. Lembra da lição passada que falamos a imagem de Deus invisível? Que Cristo veio representar aquele que é quem? Ou seja, que é Deus, que é a imagem principal de que é quem? A semelhança de quem? Deus. Logo, nós vimos assim que este evangelho, né, este segredo é revelado no Senhor Jesus Cristo, quando ele desce à terra a fim de salvar a humanidade. Diz também que durante este tempo, né, durante a eternidade, nós estudaremos para compreender melhor o plano da salvação. Tanto que hoje existem algumas perguntas que você poderá fazer, né, mas melhor lá no céu você irá perceber quão plano, ou seja, quão maravilhoso Deus fez. Em outras palavras, lá no céu, Jesus vai te fazer entender qual é o sacrifício que ele fez, né, que ele fez para poder salvar você. Outra, eu quero dizer assim, irmão Albino, é que as pessoas hoje que não conseguem enxergar o valor do Evangelho, eles, se chegar à fase de conhecer, lá no céu, eles vão perceber que Jesus Cristo, mesmo depois da sua ressurreição, ele estava a lutar e trabalhar dia e noite para a nossa salvação. Tanto que se algumas pessoas não estiverem lá no céu, né, o fato é que aqueles que irão para os céus, os salvos, no período de 1000 anos, perceberão que Cristo fez tudo para salvar o ser humano. Mas aquele que se perdeu é porque foi duro demais e não reconhecia a voz de Deus. Então este foi o ministério revelado por meio de Cristo, que é o plano eterno, o plano da salvação para mim e você também que está aí acompanhar as lições. Ok, muito obrigado, irmão Carrega, pela exploração da lição. E praticamente a lição da terça-feira e quarta, elas se conectam, né? Embora que tenha mais desenvolvimento, mas elas se conectam. Então, praticamente por isso que o irmão Carrega acabou juntando mesmo tudo. E só para terminar, então, nós temos aí na parte da quinta-feira o poder do Evangelho. E para esta parte eu gosto de ler o livro de Romanos, capítulo 1, versos 16. E vamos aqui terminar já na nossa lição com esse texto. Diz aí Romanos 1, versos 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Olha, meu irmão,
o que nós estamos a ver nesse texto aqui, o apóstolo Paulo afirma que o Evangelho é o poder de Deus. Para o quê? Para mudar a vida das pessoas. Então, quando nós realmente ouvimos e pregamos o Evangelho, ela tem um poder grande de poder transformar e mudar o nosso ser, a nossa vida, Nosso caráter. né? O nosso caráter, nossos pensamentos. Então, quanto mais nós pregamos e vivemos o Evangelho, então mais nós somos transformados. Eu, para mim, nesta parte da quinta-feira, eu encontro isso, que o Evangelho não é uma coisa teórica, é uma coisa real que acontece para todo aquele que crê. Que se você crer, então o Evangelho tem o poder de penetrar até nos seus pensamentos, na tua mente, no teu coração, para mudar tudo o que não está alinhado com Deus e agora endireitar e alinhar para você estar em acordo e harmonia com o nosso Deus. Então, o Evangelho sim tem o poder de transformar a vida de todo aquele que crê. Eu quero pedir, irmão, carrega aqui para ultimar lendo assim o estudo adicional. Não possuímos em nós mesmos a justiça necessária para satisfazer as exigências da lei de Deus, mas Cristo providenciou uma solução ao entregar-se a Ele, aceitando-o como seu Salvador. Você, por causa dele, será considerado justo. Não importa quão pecaminosa possa ter sido sua vida, o caráter de Cristo substituirá seu caráter. Você será aceito diante de Deus como se não houvesse pecado. Amém. Ok? Vejam só, resumindo de uma forma breve, somos justificados pela fé. Quando somos justificados pela fé, Deus nos olha como justo, é como se nunca tivéssemos pecado. Então, essa é a obra maravilhosa que o Evangelho faz. E, irmão Carega, queria também dar aqui a última palavra, né, para dar últimas considerações e também fazer o apelo desta lição praticamente que nós temos no dia de hoje. Oh, muito obrigado. Muito obrigado, irmão Albino, pelo espaço. E eu quero aproveitar neste momento para dizer que a reconciliação que nós temos com Deus, ela veio e foi manifestada por meio de Cristo Jesus. Amém. Este Cristo que o mundo despreza hoje. Este Cristo que alguns olham como se fosse um profeta, como se fosse qualquer pessoa. Mas dizer o seguinte, Jesus, se isso fosse uma absoluta ou brincadeira, qualquer outra coisa, ele não podia ter arriscado a sua vida para poder vir a este mundo. O fato é que a Bíblia nos ensina que Jesus veio a este mundo para salvar o pecador. Agora, pode ser que você está aí numa vida em que já passou por vários caminhos, já afastou-se de Deus. Afastar de Deus é como posso dizer, afastar-se de Deus é algo natural, né? Porque hoje, quando alguém nasce, você nasce com uma natureza pecaminosa, completamente afastado de Deus. Mas agora, a pergunta é, o que eu faço agora? O que eu faço agora para perceber melhor? O que eu faço para voltar a Deus? Eu já pequei, eu já fui longe demais. Como vou fazer? Então, Atos capítulo 17, verso 30, ele nos ensina o que Deus pode fazer depois de você aceitar Ele como seu Salvador pessoal e aceitar essa reconciliação por meio da fé. E para ler? Sim, pode ler, pode ler. 17:30. Sim. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Ok. Em outras palavras, irmão Albino, nunca é tarde demais para aquele que está afastado da igreja. Nunca é tarde demais para aquele que já é morno na vida cristã, na vida espiritual, tudo já está desorganizado. Nunca é tarde demais. Volte para o nosso Deus e Ele diz aí a Bíblia que Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele anuncia a todos os homens para que se arrependam. Então, este é o chamado, esse é o meu apelo para cada irmão e para aquele que esteja a acompanhar as lições, que Deus possa abençoar. Até aqui, irmão Albino, eu só apenas vou agradecer por esse momento e pela pessoa também que está aí a escutar. Espero que Deus o use e complete a mensagem por meio do Espírito Santo. Ok, muito obrigado. Então, fechamos assim a nossa lição número 9, onde falava sobre a reconciliação e a esperança. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo vídeo da lição.